Doutor Estranho e suas grandes lições que podemos aprender com o filme. Como vocês sabem, Doutor Estranho é o grande herói e mestre das artes místicas dos quadrinhos da Marvel. E ele foi criado em 1963, pelo mesmo criador do Homem-Aranha. E em 2016 ele recebeu uma mega produção no cinema. E com certeza vocês acompanharam o primeiro filme do Doutor Estranho, onde conta a história que ele era um cirurgião arrogante. Mas em meio a isso ele acaba encontrando a sua redenção nos ensinamentos com uma mestra secular do Oriente. E em meio a isso tudo resolvi fazer esse vídeo especial para separar algumas lições valiosas que podemos aprender com o Doutor Estranho. E a primeira lição que vou te passar aqui tem a ver com o orgulho. Isso mesmo, mano. O orgulho antecede a queda. Muitas vezes a gente acaba sendo acarretado pela situação que é ter a soberba. Ou seja, em meio a essa situação a gente tá para tirar grandes lições que podemos ver nisso. Como é o caso da Igreja Católica, que acabou definindo 7 pecados capitais, e um deles é o pecado da soberba. E através disso podemos entender um pouco sobre o Doutor Estranho, que ele era um médico e neurocirurgião, e sua habilidade trouxe grande renome. Porém, em vez de ele usar isso para o bem, o Doutor Estranho acabou acumulando riqueza antes de ter seus poderes. E em meio a isso ele teve riqueza e arrogância, chegando a menosprezar os seus colegas de profissão, sem falar que ele recusava até paciente que aos seus olhos não era digno de usar o seu tempo referente a ajudar eles. E como consequência diante desses atos que ele tinha, o castigo veio de uma forma trágica referente a um acidente de carro que arruinou suas mãos e acabou privando ele referente a não poder fazer nenhuma cirurgia com sucesso. E em meio a isso ele acabou querendo ter uma busca desesperada pela cura das suas mãos. E nisso tudo ele acabou perdendo seu dinheiro, seu respeito e seus amigos. Sem falar do fato da pessoa amada. Por isso, em meio a isso tudo, a gente pode aprender que a soberba é algo que vai fazer você se ferrar, meu amigo. Se você for uma pessoa assim, arrogante, como o Doutor Estranho foi. E foi através dessa situação que ele passou e sofreu que ele pôde ser uma nova pessoa, com o objetivo de mudar o mundo. Ou seja, a gente pode tirar um grande proveito dessa lição, onde mostra que a soberba é algo que vai fazer você se afundar cada vez mais se você for esse tipo de pessoa, como o Doutor Estranho já foi antes de ser um super-herói. Já a segunda lição que podemos aprender com o Doutor Estranho tem a ver com o fato de ser líder, onde o líder é aquele que serve e não aquele que manda. Depois de vários e vários tratamentos, onde acabou o Doutor Estranho ficando sem sucesso, ele acaba querendo ir para o Oriente, onde um grupo liderado pelo chamado tal de Ancião representa uma grande promessa por meios de várias e várias formas alternativas de cura. E essa viagem acabou ficando exaustiva para o ex-médico, onde ele acaba deparando com um local com uma profunda contemplação. E ao chegar nesse local, ele se depara com a figura de um idoso, onde aparenta ser uma pessoa impotente, onde estava sentado à sua frente. E em meio a isso ele acaba desprezando essa mulher, onde ele chegou a deduzir que era uma anciã. Só que para sua surpresa, essa anciã rompe tudo que ele acredita, ou seja, suas presuposições. E nisso podemos tirar a lição que um líder verdadeiro não é aquele que mostra ordens aos seus subordinados, mas sim aquele que está disposto a ensinar e a aprender com as pessoas que sejam inferiores a ele. E em meio através dessa lição, o próprio Doutor Estranho também aprendeu isso na pele, através dos ensinamentos compartilhados pela anciã. E em meio a isso ele descobre um livro chamado O Monge e o Executivo, e ele acaba aprendendo uma das coisas mais importantes na vida dele, que é a liderança, onde a liderança não é poder, mas sim uma autoridade que tem que ser conquistada através da construção de vários relacionamentos saudáveis. Por isso, essa é uma lição importante que você também tem que aplicar na sua vida, principalmente se você lidera pessoas, pois ser líder não é ser chefe, e sim ser um parceiro para ajudar as pessoas e aprender com elas. Já a terceira lição que podemos aprender com o Doutor Estranho tem a ver com a realidade. Isso mesmo, a realidade é muito maior do que aquela que achamos ou percebemos. Após o Doutor Estranho demonstrar total desprezo diante dos ensinamentos e conhecimentos da anciã, ele acaba sendo arremessado espiritualmente a vários planos de existência, ou seja, o multiverso. E ele acaba percebendo que o mundo onde ele vivia era minucioso comparado a inúmeros e inúmeros planos de existência. E nisso ele pôde perceber que os nossos 5 sentidos eram muito limitados diante da realidade que existe. E isso foi um dos momentos mais
mais importantes para se tornar o Doutor Estranho, onde ele acabou passando a entender a necessidade de ser humilde e reconhecer a sua pequenez em meio a vários e vários fatores. E em meio a isso tudo ele começou a entender mais a beleza da natureza que nos cerca, principalmente das coisas misteriosas que tendem a acontecer. E essa lição com certeza é algo que é importante a gente aprender, pois às vezes a gente acaba sendo limitado diante das coisas que a gente vê, principalmente se você é limitado a achar que você só pode chegar a determinado tipo de situação, sendo que você tem inúmeras e inúmeras vantagens e possibilidades de mudar sua vida. Não é à toa que muita gente já chegou a pensar que não poderia chegar à lua, mas um homem pôde provar o contrário. E foi esses homens e essas pessoas que fizeram acontecer as coisas e provaram que a realidade é maior do que nós percebemos, e nós podemos alcançar aquilo que almejamos. Já a quarta lição que o Doutor Estranho nos passa é referente à ilusão, no caso, a nossa ilusão. Ao longo do seu aprendizado, o Doutor Estranho precisou romper várias e várias barreiras que acabavam impedindo ele de ter o seu crescimento pessoal. E uma das barreiras mais difíceis dele romper foi a barreira da compreensão, porque ele achava que o mundo girava em torno dele. Só que em um certo momento, a anciã explicou para ele que o mais importante era ele entender que não se tratava dele, ou seja, o mundo não girava em torno dele. E nisso ele pôde entender que ele era apenas uma pequena parte de um mundo todo que existe, como é o caso de você ser uma gota de um oceano. E isso é muito importante a gente entender, que essa visão equivocada que a gente fica pensando em nós mesmos, como se a gente fosse a prioridade do mundo, isso acaba sendo um grande erro. Por isso, um dos passos mais importantes para a gente poder ter um entendimento é a gente começar a romper essa barreira, porque essa realidade que nos cerca é algo que afeta muito nossa vida. Por isso, em meio a situações que você estiver passando, seja você ter timidez, achar que as pessoas são tudo contra você, principalmente se você tem essa visão de ser uma pessoa de forma egoísta, achando que o mundo é contra você, as pessoas são contra você, você precisa entender que isso não se trata exatamente de você, pois todo mundo tem seus sofrimentos e suas situações difíceis que passam no decorrer da sua vida. E se você tem essa mentalidade de ficar achando que você é o único, que você é um todo, ou seja, o mundo gira em torno de você, com certeza você não vai ter uma mentalidade amadurecida para lidar com problemas que acontecer na sua vida, porque você vai acabar ficando limitado diante de situações que acontecer com você, assim como o Doutor Estranho já foi. Só que o segredo em meio a isso tudo é a nossa reconstrução. E foi por isso que o Doutor Estranho levou a um rumo de um estado de uma consciência muito mais elevada. E nisso ele pôde compreender que nós precisamos um do outro. Não é à toa que ele precisou da ajuda dos Vingadores para poder vencer o Thanos. E por último e não menos importante, vou deixar uma das lições mais fundamentais em meio a isso tudo, que você também precisa aplicar na sua vida, que é a seguinte lição que o Doutor Estranho nos passa, que se define a você esquecer tudo que você pensa ou você acha que sabe. Antes do Doutor Estranho chegar ao local onde a anciã mora, ele foi guiado por um dos seguidores do grupo místico, e nisso ele acabou sendo dirigido a um templo exótico. Mas no caminho ele foi guiado para um local diferente, onde era a entrada de uma casa velha. E nisso ele acabou se questionando por ver que o local era totalmente diferente do que ele esperava. E nisso ele acaba sendo advertido pelo guia, onde ele chega e diz que ele deve esquecer tudo o que ele pensa ou que sabe. Por isso é algo fundamental que a gente tem que aplicar em nossa vida, pois muitas vezes estamos bloqueados para experimentar novas experiências, principalmente novos aprendizados, pelo simples fato que não conseguimos nos livrar dos nossos conceitos e convicções que a gente tem no decorrer da nossa vida. Em tese, isso se resume muito referente a crenças limitantes que a gente tem, seja a gente achar que a religião que a gente tá é a certa, ou até mesmo a gente não ter uma mente aberta, achar que a gente não consegue conquistar pessoas, no caso conquistar mulheres, ou até mesmo conquistar aquele tão sonhado emprego, sem falar de inúmeras situações que a gente já perdeu ou poderá perder se a gente tiver a mente fechada referente a isso. Por isso é fundamental você esquecer tudo aquilo que você acha que é certo e correto, pois se você se prender a isso, com certeza você não vai ter uma mente aberta para adquirir mais conhecimentos diante de situações que você já passou ou você até mesmo teve uma oportunidade. E é por isso que você tem que mudar esse
seu conceito para você ter um grande desenvolvimento pessoal na sua vida, pois só assim você vai ser uma pessoa tão foda como o Doutor Estranho. Mas é isso aí, mano. Eu espero que você tenha curtido o vídeo e me diz aqui nos comentários o que é que você achou desse vídeo e se você quer mais lições que podemos aprender com grandes influências, como famosos ou até mesmo personagens que podem nos trazer grandes lições, é só deixar aqui nos comentários e sugerir novos personagens que eu posso filtrar grandes ensinamentos que podemos aprender junto com eles. Mas é isso aí, mano. Por hoje eu vou ficar por aqui. Valeu e tamo junto.